A partir do mês que vem, se um órgão federal tentar comprar filé de cação genérico, o processo licitatório inteiro pode ser paralisado por uma ordem judicial. E em outros cenários, se uma agência de viagens oferecer trabalhar praticamente de graça para o governo, desclassificar essa empresa sumariamente pode render uma responsabilização pesada, bem pesada, ao agente de contratação. Pois é. Olá a todos os alunos do Elencos Atualiza. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de atualização. É exatamente esse o nível de detalhe que a jurisprudência está exigindo agora, sabe? A tolerância para aquelas presunções ou decisões automáticas chegou a zero. A nossa missão do boletim de hoje é fazer uma análise técnica profunda das movimentações dessa semana. Isso. E vamos passar pelas novas exigências de plataformas eletrônicas, normativas curiosas do governo federal e mergulhar nas diretrizes do Tribunal de Contas da União sobre obras e parcerias. Exato. Além de destrinchar como os tribunais de contas estaduais estão fiscalizando a ponta da linha, desde a recusa de propostas em pregões até a análise de sobrepreço em atas de registro de preços. Então, vamos puxar uma cadeira e organizar as ideias, porque a semana foi bem movimentada nos tribunais de contas e a ideia é justamente sairmos da leitura fria da lei e entendermos o impacto prático disso na rotina, de quem elabora editais e julga propostas. Com certeza. Vamos começar pelas normativas estaduais recentes. Vamos. Bom, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o TCE-PE, publicou a Resolução TC número 315 de 2026, agora no dia 18 de março. O foco é a seleção e o uso de plataformas de licitações eletrônicas. Mas, lendo a ementa, me surgiu uma dúvida prática. Pode falar. A nova lei de licitações, a 14.133, já está em pleno vigor. Não é, digamos assim, chover no molhado, exigir que as plataformas sigam a nova lei. Todas já não deveriam estar adequadas? Olha, na teoria sim. Mas, na prática, a realidade dos municípios, especialmente os menores, é bem diferente. O que o TCE-PE identificou é que muitos órgãos ainda utilizam sistemas legados, plataformas bem defasadas. Aquelas que só repassam lances. Exatamente. Elas funcionam como meros repassadores, mas não travam o sistema para as novas regras de disputa ou de desempate da 14.133. E o ponto mais crítico dessa resolução nem é só a adequação à lei de licitações. Tem mais coisa aí. Tem sim. É a exigência explícita e muito rigorosa de conformidade com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, se o município contrata um portal de compras terceirizado e esse portal sofre um vazamento de dados de propostas ou documentos sensíveis, a responsabilidade não fica só com a plataforma. Perfeito. A resolução estabelece que os critérios de segurança da informação são condicionantes para a contratação e manutenção do uso desses sistemas. O gestor não pode fechar os olhos. De jeito nenhum. O órgão público não pode simplesmente lavar as mãos. Ele precisa exigir certificações de segurança da informação do fornecedor da plataforma já no planejamento da contratação. Nossa, e essa preocupação com rastreabilidade de dados nos leva a um movimento muito parecido que ocorreu lá no Rio Grande do Norte. A Secretaria de Controle Externo do TCRR publicou um guia prático fundamentado na Resolução 034 de 2025. Esse guia foi feito especificamente para padronizar a transparência daquelas emendas parlamentares. Isso sempre foi um gargalo, né? Historicamente, o acompanhamento das emendas é um pesadelo contábil e de controle social. O dinheiro entra no caixa do município ou do estado e muitas vezes perde-se o rastro da origem específica dele na hora da execução da despesa. O que esse guia faz é padronizar a forma como os gestores precisam registrar esses recursos nos portais de transparência. É a tecnologia forçando a rastreabilidade do dinheiro público para mitigar inconsistências, então. Agora, saindo da rastreabilidade do dinheiro e indo para a rastreabilidade do objeto físico. Essa é a parte que envolve o Ministério do Meio Ambiente, certo? Exatamente, a atualização que eu mencionei na abertura e que considero fascinante. Porque mostra como ramos muito diferentes do direito estão colidindo. A Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão, a SEGES do MGI, emitiu o comunicado número 13 de 2026.
E o que ele muda na prática das compras? A partir de 7 de abril de 2026, órgãos federais não podem mais comprar carne de tubarão, o popular cação ou raia, sem identificar exatamente a espécie e a origem no edital e na nota fiscal. Mas espera aí, por que o direito administrativo está se importando com o nome popular de um peixe? Porque o nome popular cação funciona como um guarda-chuva genérico no mercado. Ele abrange dezenas de espécies de tubarão e raia, muitas das quais estão ameaçadas de extinção e têm a pesca estritamente proibida pela Portaria 445 de 2014 do Ministério do Meio Ambiente. Ah, então é uma trava de proteção. Isso. Essa mudança atende a uma decisão judicial da 1ª Vara Federal de Curitiba. É basicamente o direito ambiental impondo limites bem severos ao direito administrativo. Então, para quem está estruturando um termo de referência para merenda escolar, por exemplo, ou para o rancho de uma universidade federal, se o pregoeiro receber uma nota fiscal ou se o edital trouxer a descrição peixe tipo cação em impostas, isso agora é uma irregularidade grave. Exatamente, o planejamento da contratação muda totalmente. O estudo técnico preliminar e o termo de referência terão que exigir a certificação de origem e o nome científico da espécie, seja na habilitação técnica ou lá no ateste de recebimento. E sobre prazos, tem alguma regra de transição para os alunos anotarem? Tem uma regra importante, sim. Processos iniciados antes de 7 de abril de 2026 ainda seguem as regras antigas, mas para os novos certames a identificação exata é inegociável. É o fim absoluto da era das descrições genéricas. E essa intolerância aos achismos e à falta de planejamento que derruba o edital do peixe é rigorosamente a mesma lógica que o Tribunal de Contas da União está aplicando agora nas grandes contratações. Vamos entrar na nossa análise da jurisprudência do TCU, então. Começando pelo Acórdão 661 de 2026 do plenário, que foi relatado pelo ministro Benjamin Zeimler. É um caso sobre a seleção de organizações da sociedade civil, as OSCs. E o tribunal foi muito pesado aqui em relação à verificação de vínculos, não foi? Foi uma decisão cirúrgica sobre o princípio da impessoalidade no terceiro setor. O TCU identificou que não basta apenas verificar se o dirigente da ONG é parente do prefeito. A corte decidiu o seguinte, e aqui eu trago a literalidade do julgado para os alunos acompanharem com precisão. Fique à vontade, o rigor técnico aqui é essencial. O TCU julgou que abre aspas, irregular a ausência de procedimentos formais destinados à verificação de vínculos de parentesco colateral ou por afinidade, até o terceiro grau ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil entre os dirigentes da OSC e os agentes públicos. Fecha aspas. Certo, traduzindo isso para um português mais direto e aplicado à rotina. O tribunal está dizendo que a administração tem o dever ativo de investigar. Exato, não pode ser omissa. Se o diretor da ONG não tem o mesmo sobrenome do secretário municipal, mas é dono do escritório de contabilidade que presta serviço para a empresa privada do secretário, isso é um vínculo comercial. E a falta de um procedimento formal para rastrear isso anula o processo. Anula. A infração aí é dupla, sabe? Fere o artigo 37 da Constituição Federal, no tocante à impessoalidade, e o artigo 2º, inciso 12, da Lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das OSCs. O grande insight desse acórdão é que o TCU está aplicando para o terceiro setor a mesma lógica preventiva de conflito de interesses da Lei 14.133. A administração tem que criar mecanismos formais no edital de chamamento público. Isso. Declarações sobre as penas da lei, cruzamento de dados, tudo para garantir que não há relações financeiras ocultas. E avançando para o nosso próximo destaque do TCU, temos o Acórdão 686 de 2026, também no plenário. Esse sobre relatoria do ministro Bruno Dantas, certo. Aqui o cenário muda para as empresas estatais. Sim, sob a égide da Lei 13.303 de 2016. Estamos falando de obras e serviços de engenharia no regime de contratação integrada. O primeiro problema que o tribunal apontou foi a indicação de jazidas e areais no anteprojeto sem sondagens atualizadas. Professor, para tentar entender a gravidade disso com uma analogia da rotina,
Fazer um anteprojeto indicando uma jazida sem estudo volumétrico é como convidar empresas para fazerem um bolo gigantesco sem dizer a elas se a farinha de trigo está na despensa ao lado ou a 200 quilômetros de distância. A analogia é perfeita. Algumas empresas vão chutar que é perto, outras vão cobrar uma fortuna pelo frete. É isso. Essa simetria de informações que o TCU condena. Pela literalidade do acórdão, indicar fontes de materiais, sem estudos técnicos, sondagens e pareceres atualizados sobre a viabilidade técnica e volumétrica, afronta diretamente a lei das estatais. O tribunal explica que isso compromete a igualdade e a competitividade. E na fase de execução, o que acontece quando a empreiteira descobre que aquela jazida que estava no anteprojeto não tem volume suficiente para a obra inteira? Aí nós temos aquele efeito cascata que quebra o contrato. O TCU no acórdão ressalta que essa falha eleva o risco de futuros pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro por alteração de distâncias de transporte. Se a jazida esgota no primeiro mês, a contratada vai ter que buscar areia ou brita muito mais longe. O frete dispara. Dispara. A empresa alega que o anteprojeto da estatal estava falho e a conta desse reequilíbrio volta inteirinha para a administração pública. É um erro de planejamento na largada que custa milhões na chegada. E nesse mesmo acórdão tem o segundo ponto que, à primeira vista, parece preciosismo. O TCU interveio na escolha da embalagem do cimento. O tribunal criticou a adoção de cimento ensacado no lugar de cimento a granel em obras de grande consumo. Confesso que, ao ler isso, me perguntei por que a mais alta corte de contas do país está preocupada se o cimento vem num saco de papel ou num silo. Porque na escala das obras públicas, a embalagem dita a economicidade de forma brutal. O TCU fixou o entendimento de que adotar preferencialmente o cimento ensacado em obras de consumo expressivo, sem apresentar a devida justificativa técnica, é uma infração direta ao princípio da economicidade. Entendi. O impacto logístico é imenso. Em uma grande obra de arte especial, um viaduto ou uma barragem, comprar cimento em sacos exige uma logística de transporte, armazenamento em galpões e o descarte de toneladas de papel craft que encarecem absurdamente a planilha. O cimento a granel, entregue diretamente em silos, elimina todo esse custo indireto. Então, se a estatal vai usar o mais caro, ela precisa provar tecnicamente o motivo. Exato. Talvez pela topografia do local que impeça o acesso de caminhões silo, por exemplo. Mas o silêncio não é mais aceito. Essa análise de como pequenos detalhes técnicos escondem grandes rombos nos orçamentos é o que separa um bom gestor de um gestor que responde a processo. E isso nos leva à atuação dos tribunais de contas estaduais, que é a nossa terceira sessão de hoje. Vamos ver como essas diretrizes se aplicam na prática diária. Vamos. Começando pelo TCE do Rio Grande do Norte, no Acórdão 60 de 2026, que tratou de passagens aéreas. E aqui eu quero fazer o papel do pregoeiro. O caso era um pregão para agenciamento de viagens. O critério era o maior desconto sobre a taxa de remuneração de agência, a famosa RAV. Algumas licitantes chegaram e ofereceram taxa zero ou taxa negativa. E o que o pregoeiro faria? Olha, se eu estou operando o sistema e uma empresa me diz que vai prestar serviço de graça ou me pagar para trabalhar, eu desclassifico na hora por inexequibilidade. Como isso pode fazer sentido econômico? É a reação natural. Mas é aí que muitos agentes de contratação cometem um erro grave por desconhecerem a dinâmica específica do mercado que estão licitando. O TCRN acatou o recurso contra essa desclassificação sumária utilizando um entendimento que já está consolidado na súmula número 262 do TCU. E o que essa súmula orienta? Essa súmula diz que a presunção de inexequibilidade é relativa e a administração deve sempre dar à licitante a oportunidade de demonstrar que a sua proposta é viável. Mas espera aí, como ela é viável se a taxa cobrada do governo é zero? Porque o lucro da agência de turismo nesse modelo de negócios não vem apenas da taxa cobrada do cliente final, que é o órgão público. As companhias aéreas pagam comissões, incentivos e metas de volume diretamente para as agências. Então, mesmo cobrando zero do governo, a agência tem margem de lucro garantida pela companhia aérea. Ah, então é um erro focar só na taxa do edital. Exatamente. O TCRN foi taxativo.
é desarrazoada a desclassificação sumária. O erro fatal da administração ali não foi apenas suspeitar da taxa, mas sim negar de forma imotivada o recurso da licitante, que tentou provar essa viabilidade. E isso fere a lei nova, né? Sim, o tribunal afirmou que essa negativa imotivada violou o artigo 5º da Lei 14.133 e mandou o certame voltar para a fase de julgamento. O pregoeiro rasgou a proposta que seria mais econômica para os cofres públicos por pura presunção. É uma lição dura. Descendo agora para o sul, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina emitiu uma medida cautelar paralisando uma obra estadual que é quase um compêndio de erros de planejamento. É verdade. O primeiro erro envolve os custos diretos e indiretos. O TCSC reafirmou algo que muitos orçamentistas ainda erram. Os custos de administração local e de mobilização e desmobilização de canteiro são custos diretos da obra. Isso significa que eles precisam estar destacados nas planilhas. Exato. Com base no Acórdão 2622 de 2013 do plenário do TCU. Não podem ser embutidos no BDI. E mais do que isso, o Tribunal de Santa Catarina exigiu que o edital defina critérios objetivos de medição. A administração local não pode ser um valor mensal fixo, pago independentemente da obra andar ou não. O pagamento tem que ser estritamente proporcional ao avanço físico. Curioso que essa mesma cautelar também barrou o edital pela ausência de ensaios prévios de distância de jazidas. A mesma tese do TCU que discutimos há pouco sendo cobrada no rigor estadual. Pois é. Mas o que mais te chamou a atenção nessa cautelar? Foi a parte sobre o tratamento jurídico das microempresas e empresas de pequeno porte, as MEs e EPPs. O edital previu o benefício do empate ficto, aquele da Lei Complementar 123. Qual foi a irregularidade que o conselheiro identificou aqui? O desrespeito ao teto legal imposto pela nova Lei de Licitações. O valor estimado dessa obra em Santa Catarina era de R$ 12.312.322. Só que a Lei 14.133, lá no seu artigo 4º, parágrafo único, inciso 2º, traz uma limitação objetiva. Que limitação é essa? Ela veda a aplicação dos benefícios da LC 123 para licitações de obras e serviços de engenharia quando o valor estimado ultrapassa a receita bruta máxima admitida para o enquadramento como EPP, que é de R$ 4.800.000. A sacada aqui é entender o porquê dessa trava. A lei quer fomentar as pequenas empresas, claro, mas uma obra de engenharia de 12 milhões de reais exige um capital de giro, uma capacidade de absorção de riscos e uma engenharia financeira que uma empresa com faturamento máximo de 4,8 milhões simplesmente não possui. Perfeito. A desproporção é gigante. Se o governo concede um desempate ficto e entrega uma obra de 12 milhões para uma EPP, o risco dessa empresa quebrar e a obra virar um esqueleto abandonado é altíssimo. A lei protege a administração de criar distorções no mercado. Exatamente. A proteção à EPP termina onde começa o risco insuportável para o erário e para a complexidade do objeto. E para finalizar nossa análise de casos concretos de hoje, vamos ao Piauí. O TCE-PI julgou o processo TC 009332 de 2024, do município de Sigefredo Pacheco. Era um caso de fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares. E a auditoria apontou sobrepreço baseada apenas nos valores registrados na ata de registro de preço, não foi? Sim. E aqui a defesa do gestor usou um argumento puramente conceitual sobre o que é uma ata de registro de preços. O TCE-PI decidiu com muito rigor dogmático. Eu vou ler a literalidade da decisão, porque ela é a chave para muitas defesas em controle externo. Por favor. O tribunal assentou que a presença de itens com valores elevados na ata não autoriza por si só presumir a existência de sobrepreço. Para a configuração de dano ao erário, é imprescindível demonstrar que tais valores foram efetivamente utilizados na execução do contrato. Em bom português, a ata de registro de preços é apenas uma promessa de contratação. Ter um item com preço acima do mercado registrado na ata é um risco, sim, e pode gerar uma recomendação de correção. Mas para existir sanção por dano ao erário, o município precisa ter efetivamente empenhado, liquidado e pago aquele valor alto. Perfeita colocação.
Se o município nunca comprou aquele medicamento específico da ata, o dano é zero. Não existe superfaturamento por telepatia. A jurisprudência exige a materialidade do gasto. O órgão de controle não pode punir um gestor por um superfaturamento potencial ou hipotético, então. A separação entre o registro do preço e a execução financeira é uma linha de corte fundamental no direito administrativo sancionador. Com toda certeza. Professor, nossa discussão hoje cruzou dezenas de normativos e as implicações práticas são imensas. Como nós podemos amarrar esses conceitos para quem nos acompanha em um resumo final? Se fôssemos compilar as grandes lições de hoje, vimos que a tecnologia e a transparência ganharam contornos punitivos se ignorarem a LGPD ou a nova lei. Aprendemos que a economicidade se esconde nos detalhes do planejamento, desde abolir nomes genéricos de pescados até não errar na estimativa de jazidas e embalagens de cimento. E as comissões não podem se basear em achismos. Exato. Entendemos que as comissões de contratação não podem agir por presunção, seja para desclassificar uma agência de viagens com taxa zero, seja para conceder benefício irregular de 12 milhões para EPPs, ou para o próprio controle externo punir sem provar o dano real em uma ata de registro de preços. É um xadrez bem complexo. E é por entender como essas regras afetam quem está na trincheira das contratações públicas que a atualização não pode parar. Para conectar tudo o que debatemos hoje com as ferramentas que os alunos operam diariamente, nós recomendamos explicitamente que acessem a plataforma Elencos Atualiza. Tem um material muito bom lá sobre isso, não tem? Sim, recomendamos que assistam ao módulo completo sobre sistemas de compras express e a transformação das compras públicas. Ele já está integralmente disponível lá e vai ajudar a entender como traduzir toda essa jurisprudência para dentro dos portais eletrônicos. É um módulo essencial. A jurisprudência impõe o norte, mas é o domínio sobre a operação dos sistemas de compras que materializa a segurança jurídica no dia a dia do profissional. Agradeço a todos pela escuta e desejo excelentes estudos. Faça das suas as minhas palavras, mantenham-se focados, continuem acompanhando as atualizações na nossa plataforma e bons estudos a todos. Até logo para o nosso próximo boletim.